Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre esse filme aqui, 1408. É um filme de terror psicológico, é muito legal. Eu tô começando a colecionar DVDs, minha namorada me deu esse aqui, eu achei incrível. Ó, tem algo que vale ouro aqui, que são as cenas deletadas, pra gente ficar imaginando o que poderia ter sido colocado ou não, enfim. Eu acho muito legal isso, uma parada que se perdeu, né? Mas o filme que é o 1408, ele não é um filme que é assombrado do jeito padrão, fantasmas e tudo mais. Não tem uma entidade clara que seja maligna, querendo fazer o mal. Não tem nenhuma origem muito definida. E talvez o mais assustador, assim, parece que essa entidade não quer, talvez, matar alguém em específico. O objetivo ali não é a morte em si. Talvez seja, mas não é o foco, sabe? Essa possível entidade tá lá para querer algo muito mais cruel do que a própria morte. O completo colapso psicológico. Tá, agora eu vou guardar o DVD. Infelizmente eu não tenho um cenário muito legal ainda, né? Enfim. Mas o filme aqui acompanha Mike Ansling, eu acho que é assim que se pronuncia. Ele é basicamente um escritor especializado em desmentir fake news de fantasmas, né? Ele visita hotéis, casas, lugares mal assombrados, ditos então amaldiçoados. Isso tudo para provar que tudo tem uma explicação racional. Ele é o Sérgio Sacani dos fantasmas. E isso daí tem um porquê, né? Mas antes de falar sobre, ele recebe um cartão, um aviso direto falando: não entre no quarto 1408. E o que ele vai fazer? É claro que ele vai entrar no quarto 1408. E esse quarto, nesse hotel que o filme nos apresenta, ele tem um histórico muito peculiar de inúmeras mortes, sem contar as que não foram registradas nos noticiários, de dezenas de pessoas que se mataram por surtos, suicídios, derivados de alucinações e coisas do tipo, né? Assim, coisas leves. O Mike, no filme, quando ele chega no hotel, ele é desencorajado a todo momento pelo gerente a não se hospedar lá, naquele quarto. Ele chega a oferecer um uísque de 1939 para ele. Ele aceita o uísque, mas fala que vai continuar com o quarto, deixando o gerente muito irritado. O filme tenta a todo momento não... Quer dizer, as pessoas que trabalham lá realmente não queriam que ele se hospedasse lá. Enfim, eu acho que eu tô me enrolando um pouco, eu tô voltando a gravar aqui. O filme 1408, ele começa como aquele clássico terror de confinamento, que você não consegue sair, né, de um determinado local, e isso geralmente, se o filme não trabalhar muito bem, fica cansativo, né? Mas o quarto, ele é mágico, né? Ele te leva para várias realidades, vários lugares. Mas aqui, o quarto, ele não se apresenta como uma espécie de realidade fantasmagórica. Pelo menos acho que fica meio ambíguo. O que ele faz é alterar a percepção. Ele distorce o tempo, manipula o espaço. Você não sabe se você... Sabe? É confuso, cara, é confuso. Mas o que eu tô tentando dizer, basicamente, que é menos sobre sustos e mais sobre desorientação mental como um todo. E a partir daqui eu vou precisar entrar na área de spoilers, porque é impossível falar de 1408 sem falar o que realmente está acontecendo nesse quarto. Se você chegou até aqui, considere se inscrever antes de sair desse vídeo. Deixe o seu like, porque é muito importante para mim. Bom, o quarto ele não começa atacando diretamente o corpo do Mike, né, como pessoa física. Ele começa atacando pelas suas memórias. Aos poucos o filme ele revela que ele carrega uma dor, um trauma muito grande, que foi a perda da sua filha. Não é só o trauma, mas é carregado de culpa o tempo todo. E aqui o quarto ele é muito mais sádico do que um espírito. Ele faz o Mike reencontrar a sua filha de certa forma, assume a personalidade dela, né? Ele abraça tudo isso para ser sádico e matar ela enquanto ele tá abraçando. Então ela vira pó e se despedaça no corpo dele, e ele fala que, pô, você tá morrendo mais uma vez,
por favor, de novo não. Mas aumenta muito a carga dramática do filme. É interessante de se ver. Porque num primeiro momento ele acredita que ganhou uma segunda chance, né? Mesmo tendo passado por várias coisas ali já nesse quarto, ele não achou que fosse uma pegadinha. Até que ele volta para essa realidade e percebe que continua tudo dando errado. E aqui sai um pouco desse terror sobrenatural e entra mais numa espécie de terror existencial, que eu acho que pode ser muito pior. Porque o Mike, ele não é cético só por proteção, ele desenvolveu isso como um mecanismo de autodefesa. Porque acreditar na vida após a morte significaria acreditar que a filha dele está em algum lugar inalcançável, sozinha, esperando pelos pais. Então ele escolhe ser cético, acreditar que não existe vida após a morte. As pessoas acreditam ou não por diversos motivos, mas o filme dá a entender que ele escolheu isso para não sentir mais tanta dor. No caso, ele prefere o fim absoluto do que acreditar que ela está lá esperando. E aqui a gente entra em alguma não sei se é uma teoria ou se de fato é, mas o quarto, ele é basicamente um purgatório, né? Essa é uma leitura possível do filme, porque a gente vê vários hóspedes que estão lá num looping de se matar, seja pulando pela janela ou fazendo outras coisas. E a gente vê que cada hóspede enfrenta o seu próprio fantasma. Ironicamente, eles estão no modo fantasma, né? Então, é uma metalinguagem aí, talvez, tentando resolver aquilo que não conseguiram resolver em vida. E aqui o filme a gente vê o tempo reiniciar através do relógio, né? Porque o gerente fala que ninguém conseguiu nunca passar de 1 hora dentro daquele quarto. A gente vê o tempo reiniciar e com o tempo a dor também reinicia, a esperança reinicia e tudo isso só para ser quebrada novamente. E é assim que basicamente o trauma funciona, né? A gente revive sem conseguir sair completamente disso. E eu acho que o que mais deixa a gente angustiado, que é mais perturbador, é que o quarto ele não tem uma motivação clara, sabe? Ele não quer uma vingança específica, ele só tá lá operando, funcionando da forma que foi estabelecida por ele, por alguma coisa, a gente não sabe. No fim, esse filme não se trata sobre sobreviver simplesmente num quarto assombrado. É sobreviver à própria mente quando ela se torna algo inescapável. O terror do filme acaba não sendo nem a possibilidade de você morrer de fato lá dentro. É sobre a possibilidade de não conseguir escapar de você mesmo. É pior do que o quarto, é pior do que a morte. E a gente acaba se dando conta que alguns dos fantasmas, eles não estão no quarto. Eles estão nas memórias que a gente tem, nas experiências que a gente passa, e isso tudo é pesado, é angustiante. Porque o quarto brinca com um monte de coisas, um monte de possíveis saídas. Tem a janela que parece ser a libertação, né? Ele tenta escapar por ela, porque ele faz uma conta lá de que se ele andar tantos passos, ele vai encontrar uma outra janela. E ele dá de cara com aquele paredão imenso, não tem nenhuma, só tem a janela do quarto 1408. Então, o que parecia ser uma saída não é. A rua que ele olha lá embaixo com os carros passando parece ser real, mas quando ele taca um abajur lá, o abajur desaparece como uma estática, levando aquilo lá embora, parecendo que está sendo dividido entre realidades diferentes, né? O próprio quarto mostra ele. Tem uma hora que ele sai desse quarto e começa a viver uma vida, ele reencontra a esposa, e quando ele sente que voltou para a sua vida original, ele percebe que ainda está naquele quarto, então é algo muito angustiante, né? Me lembra até aquele filme Fenômenos Paranormais 2, quando aqueles jovens conseguem sair do elevador e vão pro hotel, e depois de dias eles retornam dentro da mesma porta desse elevador do hotel, eles voltam para aquele manicômio amaldiçoado, mas enfim, isso daí já é outro filme. Então é isso, o filme trabalha com algumas teorias, né, de que ele possa ter morrido no incêndio, que ele tenta destruir, né, se matar, mas destruir aquele quarto junto. No filme a gente vê, no finalzinho, ele conseguindo ser resgatado pelos bombeiros, falando para eles não entrarem lá no quarto de forma alguma, mas enfim. E a cena final é com ele no computador, né, escrevendo o seu livro, né, o que ele vivenciou. E a sua esposa tá na casa também, e eles estão juntos
até que ele dá play na gravação que ele tinha. Detalhe importante, não falei, né? Tudo que acontece com ele lá, ele tá sempre narrando com o gravador, e esse gravador é reproduzido e tem a parte do encontro dele com a filha. Aquilo tudo talvez tenha sido real, e pelo que dá pra entender, né, a mulher dele consegue escutar a gravação, ela deixa um negócio cair quando ouve a voz da filha falando lá. Então a possibilidade de que tudo que aconteceu também ganha peso, mas dele ter morrido no incêndio é uma teoria também válida. Dá pra ficar pensando em várias coisas aqui. O que você acha que pode ter sido o final? O que mais faz sentido? Deixa aqui nos comentários. Considere se inscrever, por favor. Eu sei que o vídeo pode ter ficado um pouco embolado, mas eu tô aqui voltando e tentar fazer vídeos mais consistentes aí, tá bom? Muito obrigado, valeu, falou.